O quanto um mexeriqueiro pode atrapalhar os relacionamentos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia. E eu meditando no livro, eu separei um versículo aqui para a nossa meditação que eu achei muito interessante, porque a sabedoria de Provérbios, como nós falamos, ele traz assim ensinamentos muito atuais para nós. Em todas as áreas da vida nós vamos perceber isso durante todo esse período que nós vamos estar falando, estudando, compartilhando com você um pouquinho sobre o que a gente entende sobre Provérbios, no caso. Então hoje, Provérbios capítulo 26, versículo 20, que, como você sabe, nós vamos ler esse mesmo versículo em 3 traduções diferentes da Bíblia, para que a gente faça um comparativo e aprenda também, tá? Porque eu aprendo muito fazendo esse comparativo dessas versões. Então nós vamos ler primeiro aqui na versão da NVT, que diz o seguinte: sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. E agora eu vou ler para você na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje. Sem lenha o fogo se apaga. Basicamente a mesma coisa. Sem mexericos a briga se acaba. As brigas cessam, a briga se acaba. E aí agora eu vou ler a última tradução, que é a Almeida Revista e Corrigida, que diz o seguinte: sem lenha o fogo se apagará. E não havendo maldizentes, cessará a contenda. Então, como eu falei no início do vídeo, o quanto uma pessoa que ela é maldizente, mexeriqueira, que traz intrigas, tá, no meio do povo, no meio dos relacionamentos, o quanto ela influencia de uma forma grande ou pequena, mas ela influencia. Então nós aprendemos aqui nesse provérbio que, primeiro, o autor, ele faz uma comparação aqui em relação ao fogo, né? Ele chama a nossa atenção para o seguinte, que no fogo, se você colocar lenha, quanto mais lenha você colocar, mais o fogo, a chama vai aumentar. Isso, logicamente, é uma coisa lógica, real, que nós sabemos que é dessa maneira que acontece. O fogo, o incêndio, ele precisa do que é o combustível. Aqui no caso, o autor colocou lenha, mas nós sabemos que combustível, aí ele já abrange outras coisas. Pode ser lenha, pode ser papel, pode ser papelão, pode ser plástico, o que é algo inflamável, ou seja, que pegue fogo. Então, para o fogo aumentar, é preciso colocar combustível. E aqui no caso, lenha. E aí, nós temos um ditado que é mais ou menos assim, que a gente fala assim, né? Não sei bem se é um ditado, mas a gente tem o costume de dizer: não coloca mais lenha na fogueira, sabe? Por quê? Porque a gente sabe que se você continuar alimentando ali aquela questão, aquela situação, quanto mais você alimentar, ou entre aspas, quanto mais você colocar combustível naquilo ali, mais aquilo pode aumentar, se alastrar, no caso do fogo, tá? E alcançar ou atingir outros em redor. E com relação aos relacionamentos, o autor de Provérbios está dizendo aqui que sem intrigas as brigas vão cessar. Sem mexericos a briga se acaba. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Por quê? Ele está fazendo essa analogia aqui. Porque quando você fala demais, fala mal de um, fala mal do outro, e você começa a alimentar isso, olha o combustível, dando combustível a isso, espalhando isso para outras pessoas, é o mesmo que se você estivesse colocando fogo num lugar e continua colocando combustível. O fogo se alastra e você sabe muito bem que na natureza,
quando determinado local pega fogo e o fogo se alastra, porque ele sabe que ele vai procurando caminhos, né? O fogo. E aí, conforme ele vai encontrando combustível ao seu redor, ele vai queimando tudo. E vai acabando com tudo. Assim são as queimadas. E assim acontece no meio dos relacionamentos. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no meio das famílias, com os vizinhos, não importa. Se você está se passando por um maldizente, alguém que quer causar brigas, você é uma pessoa que traz intrigas, que é aquela pessoa que tudo reclama de um e do outro, reclama para um do outro, reclama lá com o outro, reclama daquele que você antes estava falando. Então, você é uma pessoa que começa a trazer esse tipo de combustível e isso acaba trazendo intrigas, brigas e esse negócio se alastra e acaba com relacionamentos. Tanto como eu falei aqui, não só no meio da família, no meio da igreja, mas no meio do trabalho também. Às vezes, as pessoas deixam de receber uma promoção porque ela acabou sendo envolvida em alguma intriga que muitas das vezes ela mesmo não fez parte diretamente. Aí que está um dos perigos que eu vejo. Ela não fez parte diretamente, mas ela deu ouvidos. Ela parou para ouvir aquela situação ali. Então, quando eu comecei a estudar esse versículo, eu comecei a perceber que, assim, tanto ele chama a atenção para nós não sermos maldizentes, mexeriqueiros. Sabe, mexeriqueiro é aquele que tudo ele quer se meter. Ele quer saber de tudo, quer se meter. E aí, muitas das vezes ele entende uma situação, aí ele absorve aquilo, e quando ele vai passar para outra pessoa, porque o mexeriqueiro é assim, ele não consegue, travar a língua, ele pega aquela informação ali, ele entende do jeito dele e já passa para outra pessoa de uma outra maneira completamente diferente. Isso é um absurdo. Por quê? Porque é o fogo que está se alastrando. Aí daqui a pouco, esse mesmo, o maldizente, muitas vezes ele, não fui eu que falei não, foi fulano que falou. Você não falou, né? Você talvez não iniciou, mas como você deu ouvidos e levou para outro, era como se você pegou ali, o fogo estava pegando num lugar, você foi lá, acendeu um pedacinho de papel, colocou ali, botou fogo naquilo e levou para tocar fogo em outro lugar. É exatamente assim. Então, meus irmãos, nós precisamos, com esse provérbio simples, entender. Sem combustível, o fogo vai apagar. Então, quando alguém vier fofocar, falar mexerico, né? Trazer intriga com um e com o outro, você, ao invés de dar ouvido, ficar ali, tudo bem, você fala, não, tudo bem, eu não preciso ouvir isso não. E dá um jeito de sair fora. Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender também, né? Que me chamou a atenção aqui. Às vezes as pessoas acham que o mexeriqueiro é aquele que muitas das vezes não concorda com uma outra coisa, uma outra colocação de um líder da igreja e tal. Não vamos misturar as coisas aqui, tá? Contenda. Então é mexeriqueiro porque ele traz contenda. Nem sempre. Uma pessoa que, por ela discordar de determinada situação, nem sempre é porque ela quer trazer contenda. Isso tem que ficar muito claro. Por quê eu estou dizendo isso? Porque existem muitos líderes que eles não querem ser confrontados. Essa é a verdade. Existem líderes que eles não querem que alguém se levante e fale com coragem e ousadia e com respeito algumas verdades que ele precisa ouvir. Então existem alguns líderes que eles se aproveitam dessa situação porque ele não quer ser confrontado e aí ele vai lá e coloca um rótulo naquele irmãozinho lá, dizendo que aquele irmão, ele só quer causar intriga, só quer causar contenda, e isso e aquilo. Então, colocando o irmão, tipo, como o grande errado da situação. Quando, na verdade, o errado, muitas das vezes, é aquele líder. Então, não vamos misturar as coisas, tá? Intrigas são principalmente intriguentos, né? Mexeriqueiros, pessoas que geram contendas, são normalmente aqueles que
inventam história, estruturam histórias de uma maneira diferente da realidade, tá? Distorcem a verdade. Eles têm o intuito realmente de causar a contenda, a intriga, a divisão. Esse sim é o que o versículo está chamando a atenção aqui. Agora, aqueles que se levantam com atitude para falar a verdade e combater erros, esse daí não está criando contenda. Na verdade, ele está expondo a verdade. Então, só para você ficar mais calmo em relação a isso, porque muitas vezes, muitas pessoas, elas são colocadas dessa maneira, no meio lá dos relacionamentos. Por quê? Porque ela fala verdades, e o que a gente fala assim, verdades inconvenientes, né? Porque aquele líder, aquele, né, que está lá na frente, que é o responsável, ele não gosta de ouvir verdades que contraponham a opinião dele. Aí ele rotula. Então esse é um grande perigo. Então não vamos misturar as coisas. Aqui nós estamos falando que o fogo vai se alastrar se nós colocarmos combustível, e esse combustível é falácias, narrativas, mentiras, fofocas. Se você é uma pessoa que gosta de dar ouvidos, você lembra daquilo que eu falei, pegou um foguinho ali e levou para outro lugar para botar fogo numa outra área. Então muito cuidado com isso. A gente precisa se precaver em relação a isso. Se você percebe que, não, isso aí é só para trazer realmente intriga e dividir o grupo, aí a gente tem que se despertar. Porque o que Jesus falou aqui? Um reino dividido, né, entre si mesmo não vai subsistir. Então a gente precisa se preocupar com isso, porque o inimigo, ele quer, por trás de todo esse enredo, ele quer usar os mexeriqueiros, as pessoas que são faladores, e aí ele usa essas pessoas para causar divisão no meio do reino, no meio do grupo. Então a gente precisa estar atento a essa questão. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui embaixo, tá? E nós temos uma playlist aqui no canal sobre provérbios nossos de cada dia. Então, se você gosta de provérbios, dá uma olhadinha lá, tem alguns outros vídeos que nós já colocamos aqui no canal, e é o nosso entendimento em relação a determinados versículos de provérbios. Se você entende alguma coisa diferente em relação a isso, coloca aqui nos comentários, porque vai ser importante que outras pessoas vão ler o seu comentário e vão aprender um pouquinho mais, até mesmo diferente do que nós estamos falando aqui. Porque eu gosto de dizer que nesse canal nós falamos o que nós entendemos, nós não queremos inventar nada aqui. Nós não queremos inventar, nós queremos compartilhar o quanto nós estamos aprendendo, lendo e estudando a palavra de Deus. Então a nossa intenção é compartilhar isso. Não é querer inventar história aqui, não. É ser o mais simples possível, o mais didático possível. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo quando nós postarmos outros. Então, é isso. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.